Olá, irmãos. Vamos à palavra de Deus? Bem, desde o século XIX, é uma corrente teológica que prega que o acúmulo de riquezas é uma forma de Deus demonstrar sua gratidão e retribuir com dinheiro os fiéis. Por outro lado, as doenças e sofrimentos seriam frutos da falta de fé e de compromisso com as coletas e dízimos. Atualmente, vários pregadores muito bem treinados apresentam aos fiéis uma alegoria simples, porém conveniente. Eles dizem: ao assumir o compromisso de se tornar um doador, o fiel estará plantando a semente da prosperidade, que deve ser regada frequentemente com novas doações. Assim, o sucesso ou o fracasso depende exclusivamente da sua fidelidade com Deus, que é manifestada por sua fidelidade à igreja. Mas se isso é verdade, qual o motivo de Jesus ter vindo e permanecido pobre durante toda a sua vida? Bem, para entendermos isso, temos que observar as palavras de Jesus quando o mestre da lei, se sentindo atraído pela ideia de surfar na onda de Jesus, logo se apresentou dizendo: Mestre, estou pronto para seguir o Senhor para onde quer que o Senhor vá. Mas Jesus sabia que a verdadeira razão pela qual aquele homem queria segui-lo e o alertou: Rapaz, até mesmo as raposas têm onde ficar, mas eu nada tenho. Ou seja, estava indicando que se o interesse dele era ter uma vida boa e tranquila, estaria seguindo a pessoa errada. Essa frase de Jesus não era uma ideia isolada, mas a base do seu ministério. Afinal, disse em Mateus 22, 20 a 21, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, estava justamente dizendo que a relação que tinha a terra não era com dinheiro, mas com o espírito. Ele não veio enriquecer pessoas, ele veio salvar vidas. E foi exatamente isso que pregou aos seus discípulos. Afinal, ao observar a vida dos apóstolos, não vemos nenhum exemplo de riqueza ou fartura, mas do contrário, vemos sofrimentos e perseguição. Ou seja, tal pregação não é nem um pouco conveniente para quem busca prosperidade, mas é bem conveniente para quem busca crescimento espiritual. Veja o exemplo de Paulo, que era romano, família rica. Se não tivesse conhecido Jesus, teria se tornado um grande judeu e poderia ter sido até mesmo um sumo sacerdote, o que o faria ainda mais rico e mais poderoso. Contudo, ao ser indagado sobre o seu passado, ele disse em Filipenses 3, 7 e 8, no passado, todas as coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado que tenho muito mais valor. E veja que Paulo, quando disse isso, estava pobre, vivia de doações e de fazer tendas com Priscila e Áquila. Assim, se a pregação sobre prosperidade é verdade, Paulo é louco? Lógico que não. Paulo apenas entendeu o que o mestre da lei não estava disposto a entender. Ou seja, Paulo aprendeu a viver em completa submissão a Deus, e que nenhum esforço seu supriria, mas apenas Deus. E mais, Paulo entendia inclusive a razão por qual Deus permite que o cristão sofra. Veja em Romanos 5, de 3 a 5. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a fé. Ou seja, quando Jesus falou para aquele homem que ele não devia esperar uma vida tranquila se o seguisse, estava indiretamente dizendo: quem me segue deve saber que a vida não será fácil, mas se persistir, poderá sempre contar com a presença de Deus. Contar com a presença de Deus é aceitar mediante a fé que se vier coisa boa, ótimo, se vier coisa ruim, ótimo também. É o que Paulo fala em 1 Timóteo 6, de 8 a 10. É claro que a fé é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Assim, ao entrar no mundo de Jesus, temos que confiar que apenas Deus pode nos suprir. Assim, devemos desenvolver a paciência que nos levará à fé. Fé que nos manterá perto de Deus. Afinal, é exatamente o que diz o dito popular: o pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Ou seja, permita que Deus o supra, seja no pouco, seja no muito. Não busque as riquezas que a traça e a ferrugem corroem, mas aquela que nenhum ladrão pode roubar, e essa só vem por meio de Deus.